Mauro, poderia apostar que se você acompanhou a coletiva do Dorival, ouviu os melhores momentos, você se atentou a um ponto importante. Isso que o Danilo falou já um pouquinho. Ele falar que vai convocar jogadores que jogam à toa no Brasil, porque o futebol brasileiro, o calendário brasileiro, o campeonato brasileiro não deve nada aos outros campeonatos importantes do Brasil. Me parece uma visão um pouco simplista demais. Não sei o que você acha. A tremenda conversa fiada, né? Isso aí, dizer que o Campeonato Brasileiro tem um nível. É melhor não falar nada do que falar uma bobagem dessa, né? Haja paciência com. Para que é coletivo para falar lugar comum, falar o óbvio, no sentido de que você sabe que o cara vai dizer aquilo. Claro que não é. O Danilo deu alguns exemplos aí de jogadores que aqui se destacaram e lá fora nem consegue se firmar. E não são raros esses exemplos, né? Eu só acho que quando você trabalha com a CBF, né, você automaticamente dela passa a fazer parte. Então, você também é responsável por tudo que lá acontece. É um cargo importante, ele está lá e ele participa, como o Tite participava também. Então, essa coisa do calendário, como se ele não. Eu acho que ele tem também a responsabilidade, como o Tite também tinha e todos os outros, que reclamam quando treinam clubes e tem jogadores convocados e ficam desfalcados. Quando vão para lá, fazem igual. Então, vale para um, acho que vale para todos. Vai convocar jogadores do Brasil, isso é óbvio. Isso é, digamos assim, algo que nunca muda, nunca vai mudar, porque é dessa maneira que aquele que o contrata, no caso o presidente da CBF da vez, se sustenta no poder, né? Ou seja, agradando as federações, com os estaduais que são longos demais, consequentemente, eles asfixiam o calendário e você não tem como parar durante a Copa América. Né? E quando ele fala dos campeonatos de fora, os de fora param na Eurocopa. Só não param agora na Copa da Ásia e na Copa Africana de Nações, porque são competições que, sabe-se lá por quê, eu não consegui nunca entender, nunca ouvi nenhuma explicação razoável para que elas aconteçam agora e não paralelamente à Eurocopa, competições de outros continentes, né? Elas acabam tirando vários jogadores de times que pagam fortunas por esses jogadores. Você imagina um Salah fora durante um mês e pouco. Quanto custa o Salah para o Liverpool? Quanto vale? Para citar só um exemplo. E fica fora. O Son, do Tottenham. É um absurdo isso aí. Isso aí muda os rumos de uma competição por conta de torneios de seleções que são totalmente secundários, né? Não são as seleções que sustentam o futebol, são os clubes que revelam e que mantêm os atletas, que fazem com que a roda gire, né? As confederações são meras vampiras que se aproveitam desse sistema, usam jogadores e ganham dinheiro com isso, e é jogo demais de seleção. Então acho que o Dorival fica no mesmo bolo aí dos demais. E ele falando do Neymar como um dos 3 melhores do mundo, ele só pode estar contando piada, né? Aí não dá. O Neymar é um dos 3 melhores do mundo. Pô, peraí, essa entrevista de que ano é, o Dorival? Foi ontem ou foi, sei lá, há vários anos? O Neymar nem passa perto de ser um dos 3 melhores do mundo hoje. Uma coisa é o talento natural que ele tem, né? O que ele consegue fazer com a bola e tal. A outra é o que ele apresenta em campo. No momento nem apresenta nada, porque foi contratado pelo time saudita do Al Hilal, veio jogar para a seleção brasileira, o clube não queria, o técnico dele, que é o Jorge Jesus, se manifestou que era para ele ficar por lá, que não estava em condições, ele viajou e ainda deu azar de se machucar, né? Ele se machucou e sabe-se lá quando vai jogar. E o mais importante, o time dele nada de braçadas no campeonato que disputa, sem a presença dele, ou seja, tecnicamente ninguém sente falta. Pode sentir falta pelo aspecto do marketing, né? Ele é midiático de fato, continua sendo, muito, por bem e por mal. Mas tecnicamente o time não está sentindo a menor falta. Eu ouso arriscar que se ele voltasse a jogar hoje ou semana que vem, ficaria num belo de um banco. Deve ser um banco confortável que os caras têm lá para esses jogadores. Jogadores caros, né? Então compra um banco confortável, acolchoado, aquele de grife, né? Para o cara ficar sentado lá que ele ia ficar. Porque dificilmente iria jogar, creio eu, assim, de saída, até que recuperasse um espaço que ele sequer chegou a conquistar. Mas aquela coisa, né? Chegou na seleção, o técnico tem que compor com o Neymar. O Tite era subserviente até, o Dorival sinalizou que vai ser a mesmíssima coisa, o que é muito ruim, né? Muito ruim. Porque o Neymar ele vai caindo de rendimento, ele vai caindo em relevância, vai ficando mais velho e parece que ele ainda é o cara que faz a diferença. E, na verdade, não faz. Não faz. Não por falta de talento, mas por outras razões. Esse ponto do Neymar na coletiva foi importante, Arnaldo, porque teve aquele entreveiro dele no Santos, quando o Neymar ainda era muito jovem e já peitou o Dorival, aconteceu tudo aquilo que aconteceu no Santos,
Ele até falou, Dorival, né, que não, naquele dia mesmo nós já nos entendemos e tal, não tem nenhum problema com o Ney. Mas também me soa curioso como, seja lá quem for, o cara que chega na seleção, uma das primeiras coisas que ele faz é compor com o Neymar. Então essa frase que o Mauro falou, realmente ela não tem nenhum sentido. O Neymar está longe de ser um dos 3 melhores jogadores do mundo. Aliás, é até uma sorte do Dorival que ele não vai precisar contar com o Neymar agora, mais ou menos como ele não precisou contar com o Rames, porque o Rames tinha acabado de chegar. No São Paulo ele não precisou descascar esse abacaxi. É mais ou menos isso, né? O Arnaldo, antes de você se manifestar, eu só queria dizer o seguinte: está cogitado para ser assistente técnico, naquele lugar que o Felipe Luiz lá não aceitou, o René Simões. Filé de borboleta. Não, para administrar a situação do Neymar. Já imaginou? Porque, Trajano, é mais ou menos naquela época mesmo, né? No surgimento dele no Santos. Tanto o entreveiro do Dorival e Neymar, como essa situação. O René Simões era técnico adversário no momento do Santos. O Dorival é um homem de sorte. Nos últimos anos, acho que depois desse calvário todo, ele explicou, e acho que tem todos os motivos, né? As questões dos problemas de saúde que ele e a mulher passaram e tal. Essa situação de não ter o Neymar para dirigir é uma maravilha nesse momento, cara, sinceramente. Porque essa coisa de compor, Tironi, o Dorival não vai romper com ninguém, ainda mais em entrevista. Você se acostumou a ouvir o Dorival depois de quase todo o jogo do São Paulo, né? É a mesma situação, a mesma conversa praticamente de sempre. E no São Paulo ele não rompeu nem com o Pato, né? Tipo, que não jogava. É tudo assim. Agora, ele não vai precisar escalar o Neymar. Então, isso é uma vantagem para ele. Outra vantagem, ele não vai precisar resolver a situação do Ramos Rodrigues no São Paulo. Ficou pro Carpini. Outra vantagem, ele não vai precisar dar entrevista todo dia. Outra vantagem, ele não vai precisar trabalhar todo dia. Para ele tá ótimo, cara. Além do sonho, tal, é muito mais confortável eu ser técnico da seleção brasileira que ser técnico de um clube grande do futebol brasileiro. Vamos combinar. E é curioso que muita da repercussão da quinta-feira foi a chegada do Carpini e menos a entrevista do Dorival na seleção brasileira. Assim como seria a chegada de um técnico no Palmeiras, a chegada de um técnico no Flamengo, a chegada de um técnico no Corinthians. Hoje esse é o tamanho da seleção brasileira ou das seleções nacionais. E aí, né, essa ladainha ou conversa fiada, como vocês falaram, de chamar jogador do Brasil porque o futebol brasileiro é melhor, aí eu tenho um outro ponto a acrescentar. Além de ser uma espécie de média, eu considero um certo risco que eu já observava na pequena gestão Fernando Diniz à frente da seleção brasileira. Uma espécie de miopia em relação ao futebol praticado por jogadores brasileiros na Europa. O Fernando Diniz tinha até uma desculpa. Ele conciliava o cargo dele com o Fluminense. Talvez ele não tivesse tempo de observar tantas coisas, porque ele tinha que observar o adversário do Fluminense e tal, mais uma dessas bizarrices de acumular cargo, né, que aconteceu nessa decisão do Edinaldo. Então, o Fernando Diniz colocava os jogadores do Fluminense para jogar. O Brasil jogou contra a Argentina com Nino e André na zaga. É surreal, porque eles entendiam mais o dinizismo do que os outros. Agora, gente, o Danilo falou um pouco sobre isso. O André é ótimo, é um dos melhores volantes do Brasil. No Brasil. Aqui ele joga contra... o Rafael Veiga, tô falando dos melhores, né? Contra o Renato Augusto. Lá na Europa, tem uns 500 jogando em alto nível na posição dele. O Douglas Luiz do Aston Villa, hoje, joga num dos melhores times da Inglaterra. Joga contra lá o De Bruyne, contra o Bruno Fernandes, tal, não sei o quê. Não tem comparação, gente. Não tem a menor comparação entre um jogador que atua no Brasil hoje e um jogador que atua na Europa, por melhor que ele seja. E se ele for minimamente bom, ele vai jogar na Europa. Daqui a pouco o André vai, o Nino tá indo, o Hendrick tá indo. Então essa história de imaginar que convocar jogador que atua no Brasil aproxime o torcedor, ou reaproxime o torcedor brasileiro da seleção, é uma ingenuidade.
vai ter o efeito contrário, o torcedor vai ficar mais pé da vida ainda com a seleção do que já está, porque vai desfalcar o time dele, e evidentemente os jogadores que estão aqui não são os melhores que estão lá. O que o Danilo falou, o Scarpa, melhor jogador do brasileiro, o cara não conseguiu nem pisar no campo, né, na Inglaterra e na Grécia. Né? O Danilo, ele citou, o Hulk, que nem jogava em alto nível na Europa, ele deita e rola no Brasil, ele domina o Campeonato Brasileiro. Então, assim, os melhores jogadores brasileiros não estão aqui nesse país. Ponto. O Lucas, o Soares. Lucas, vai vendo qualquer um, vai pegar, você pode ter todos os exemplos. E aí a seleção do Diniz era fraca também, porque o Diniz convocava mal pra caramba. O Diniz foi mal pra caramba. E o Dorival, se quisesse, o Dorival vai ser melhor que o Diniz na seleção, evidentemente. Ele não vai querer assinar. Rapidamente ele vai formar um time mais coeso, sem grandes invenções, como ele sempre faz nos seus trabalhos. Ele é um ótimo piloto para acertar carros, rapidamente. Sempre foi. A questão dele é trabalho mais a longo prazo e tudo mais. Agora, que ele tem a obrigação de enxergar melhor, pesquisar melhor brasileiro jogando na Europa é o mínimo. Então, essa frase dele me pegou demais, porque o Diniz foi muito mal nesse critério, mas mal demais nesse critério. E os jogadores que ele convocava na Europa eram os jogadores em péssima fase na Europa. Richarlison, Gabriel Jesus machucado. O Diniz foi um desastre. E o Dorival tem uma grande vantagem de novo, por isso que ele é um homem de sorte. Ser pior que o Diniz é impossível na seleção brasileira. Então, contra a Inglaterra, no primeiro jogo, ele já vai ser melhorzinho. Agora, gente, é aquilo. Nós vamos estar mais preocupados agora com as entrevistas do Carpini do que com as entrevistas do Dorival, certo? Esse é simplesmente assim que acontece. Sorte do Dorival, vai ficar mais tranquilo lá. Ontem, o Trajano, o Dorival teve que responder uma pergunta sobre o São Paulo, na coletiva da seleção, quando foi perguntado sobre, você deixou o São Paulo lá e o elenco que você montou. Ele falou, opa, não fui eu não. Foi lá um consenso, um grupo dos notáveis, todo mundo entrou num acordo para esse elenco e tal. Fato é que o elenco montado por quem quer que... Ele falou assim, falou o seguinte, montamos um elenco de forma que qualquer um que chegue possa fazer um trabalho excepcional. Também achei meio esquisito isso, né? Vai dizer que não foi ele que quis o Ferreirinha, o Eric, essa turma toda que chegou, ou que queria, ou que dispensou esse ou aquele, que até alguns já voltaram aí, não sabe se vão mais embora. E esse abacaxi está na mão do Carpini, que assume o São Paulo. Vai ter que trabalhar com um elenco que não foi exatamente ele que montou. Não, aí é aquela cobra de duas cabeças, né? Ele sai fora, que não tem nada a ver com isso, foi uma comissão de notáveis, sei lá o quê. Mas se tudo der certo, não. Quer dizer que eu estava na comissão de notáveis que preparou o elenco, que fez o projeto para o cara que entrasse no meu lugar conseguir transformar o São Paulo numa grande equipe, ganhar títulos e tal. Entendeu? Eu acho que a jogada é aí. Só voltando a essa história que ele fala de convocar jogadores aqui, do Campeonato Brasileiro é maior, mais importante e tal. Então ele deixa mais ou menos subentendido o seguinte: o Endrick ele não convocaria nem o menino lá do Barcelona, Vitor Roque. Eles vão para a Europa, né? E ele deixou claro, posso estar enganado, que ele falou que gostaria de contar com jogadores que ele conhece, com quem ele trabalhou. Então, nesse caso, o Luciano tem cadeira cativa, talvez, na seleção brasileira. Né? E ele reduziu... Isso é curioso, né, Trajano? Nessa mesma entrevista sobre o São Paulo, ele fala que reduziu o elenco, né? E aí, se ele reduziu o elenco do São Paulo e vai convocar jogador do São Paulo, ele vai fazer um grande serviço para o São Paulo, né? Ele reduziu o elenco e vai convocar jogador do São Paulo, então vai ficar lá. A gente junta uns 3 lá para ver quem vai jogar no São Paulo. Resumindo, quer saber de uma coisa? Tá certo, ele assumiu, deu coletivo e tal. Para mim, não tem a menor importância a seleção brasileira nesse momento, sabe? Vai jogar lá esses amistosos, depois Copa América, ele já eliminatória, sabe? E nem o torcedor quer saber. Faça uma pesquisa, o torcedor quer saber do time dele, quem está sendo contratado, quem vai ser mandado embora, sabe? Que campeonato está pronto, Carioca, Paulista, Copinha, sei lá o quê. Aliás, eu gostaria de ouvir o Mauro depois,
que você fez uma... Eu vi a foto dele, tá bonitão, peito estufado, cheio de tatuagem, então, que o Flamengo acha que o Gabigol agora sim. Ele está pronto para a temporada fim de 2024. Falaremos sim, vamos falar desse assunto. Tá aqui na nossa pauta, vamos falar. A nossa enquete está assim, ó, por enquanto. O que tem mais chance de acontecer? O Dorival campeão da Copa América, 56%. Carpini campeão paulista, 44%. Qual